uma boa noite especial à doutora Gleide Góes, né? Bem assim aos magistrados presentes, aos auditores do trabalho, os advogados, membros do Ministério Público, servidores, professores, estudantes, ao público em geral, né? E em nome da nossa presidente Cecília e também da nossa diretora da escola associativa, Silvia, eu vou agradecer à senhora, doutora Gleide, pelo aceite, né, em participar dessa atividade, sua disponibilidade. Sei que sua agenda na superintendência é muito puxada, tenho certeza disso, mas mesmo assim a senhora encontrou um tempo aí na sua agenda para estar conosco e, em função disso, eu agradeço pela sua participação. Como eu estava dizendo antes aqui, conversando ainda com o nosso auditório, nesta semana em que se comemora o Dia do Magistrado e também o Dia do Advogado, a Matra 5 está promovendo uma série de lives conversando, dialogando com os principais atores que atuam na seara do direito do trabalho aqui na Bahia, né? Então, nós temos hoje a live com a senhora, superintendente regional do trabalho, aqui na Bahia. Teremos amanhã com o doutor Ivan Isaac, que é o presidente da ABAT, a Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas. Teremos adiante com o doutor Luiz Carneiro, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho da Bahia. E ainda teremos duas lives temáticas muito interessantes. Uma que vai tratar sobre sexismo, né? E uma última, na sexta-feira, sobre aprendizagem, que também é um tema, né, relativamente afeto à pasta da senhora de uma forma indireta. Então, essa é a ideia dessa semana de lives da Matra 5, dentro de uma perspectiva de uma atuação que já vinha com lives durante todo esse período da pandemia, exatamente porque a pandemia nos trouxe, se é que isso pode ser considerado um resultado positivo, e eu acho que é, essa possibilidade de nós termos esses contatos virtuais que são muito mais, digamos assim, mais simples procedimentalmente de ocorrerem, né? Então, a gente pode desfrutar do convívio com diversas autoridades com muito mais facilidade, digamos assim. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou agora apresentar a senhora, embora seja desnecessário, né? Porque a senhora é conhecida de todos já, mas, mesmo assim, vamos cumprir esta função protocolar. E eu vou dizer que a senhora é especialista em qualificação do atendimento humanizado e administração de recursos humanos, com MBA em administração, né? Então, tem diversas especializações. Tem experiência na área de gestão financeira e de saúde, tendo atuado em diferentes gestões da administração pública ao longo da sua carreira profissional, inclusive, né, na diretoria financeira, tanto da SEDUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado, quanto na CESAB, né? E possui a graduação em serviço social e está hoje no exercício, né, da Superintendência Regional do Trabalho. E vai falar com a gente sobre a atuação da superintendência exatamente nesse momento crítico que é a pandemia, né? Esse momento de muitos entraves que a pandemia trouxe para a relação de trabalho, exatamente em função da necessidade de isolamento social como política pública principal para deter o avanço da doença. Mas, dito tudo isso, eu passo agora a palavra à senhora para a sua saudação e, em seguida, eu retorno a palavra para darmos continuidade ao evento. Boa noite, boa noite. Eu gostaria de agradecer, doutor Guilherme, pelo convite. É uma oportunidade para a Superintendência Regional do Trabalho falar um pouco do seu trabalho nessa pandemia, de fato, né? É importante que a Superintendência Regional do Trabalho socialize e participe com vocês, né, desse processo. Então, eu espero que possamos aproveitar esse momento, que seja um momento bem produtivo. Quero agradecer também os magistrados que estão presentes, os ouvintes, os alunos que estão presentes nesse momento aqui dessa reunião conosco. E como o senhor mesmo disse,
o momento da pandemia, ele também facilitou, né? Talvez ele tenha favorecido alguns encontros, né? E esse encontro virtual, de fato, ele nos possibilita agregar conhecimentos, né? A fazer uma integração maior com os diversos órgãos. E é o que aconteceu com a Superintendência Regional do Trabalho. Eu estou no 5º mês de gestão da Superintendência. Eu cheguei exatamente no momento da pandemia. Eu passei apenas uma semana presencial e um dos meus primeiros atos foi decretar, na verdade, o trabalho remoto, né? E nesse momento do trabalho remoto, nós temos 7 gerências no interior do estado, 17 agências que trabalhamos todos em parceria, e foi um momento onde tivemos que aprender a novidade que era fazer o trabalho remoto, aprender a exercer essa tarefa, que para a Superintendência Regional do Trabalho é de extrema importância, o trabalhador, e é para ele, na verdade, que nós estamos trabalhando, para o empresário, para o trabalhador. Então, nós tínhamos que nos reinventar. E ainda nessa reinvenção do trabalho remoto, tive também que executar uma mudança. Nós mudamos de sede, nós saímos do Caminho das Árvores, estamos agora no Ministério da Economia, no Comércio, para que possamos otimizar os nossos serviços, porque existem outros órgãos federais que trabalham também em parceria conosco, e isso facilitará bastante a agilidade, a eficiência, a eficácia dos nossos serviços. Então, nesse momento da pandemia, tivemos isso tudo aí, a minha chegada e ainda uma mudança e reinventar o nosso trabalho. Que maravilha. Grandes desafios, né? Para nós todos, para a superintendência, com certeza. E é bom que agora no comércio nós estamos próximos, né? Porque o prédio das varas de Salvador fica exatamente no comércio. Eu quero registrar aqui especialmente, doutora Gleides, a presença de vários colegas que entraram nesse meio tempo, inclusive a nossa presidente da Matra 5, doutora Cecília Pontes, está presente aqui conosco. Doutor Ronaldo Solano, presidente da Matra 7, lá do Ceará, também está presente aqui. E vários colegas, doutora Eliana, doutora Nívia, doutora Kátia Bittencourt, que é sua amiga, doutora Sandra Dourado, que é a presidente da subseção lá de Bom Jesus da Lapa. Enfim, a live está bastante prestigiada. Mas, doutora... Que bom! Doutora Gleides, para iniciar a nossa conversa, eu queria traçar aqui brevemente, rapidamente, um cenário aqui para fazer uma primeira indagação para a senhora. Hoje, 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, né, 11 de março, ela caracterizou a Covid-19 como uma pandemia, e hoje estamos no dia 10 de agosto hoje. No mundo, panorama mundo, nós temos 19 milhões mais ou menos de casos confirmados, 700 mil mortes mais ou menos, né? No Brasil, 3 milhões de casos, 101 mil mortes. Na Bahia, 3,9 mil mortes para 193 mil casos confirmados. 413 municípios baianos com casos confirmados. E aqui em Salvador, 55% de ocupação dos leitos da UTI adulto, né, que é a que conta efetivamente para a flexibilização do comércio. Então, é uma situação que demanda muito cuidado, né, de todos nós que atuamos na área do direito do trabalho. Mas, exatamente em função dessa maior folga na ocupação dos leitos, a Prefeitura de Salvador, e aqui eu vou me referir um pouco à situação de Salvador, iniciou no dia 24/7 a primeira fase de reabertura do comércio, né, com shopping centers, com alguns segmentos associados. E agora, hoje especialmente, nós entramos na segunda fase de reabertura, né? Então, nós temos os salões de beleza, as academias, as barbearias, lanchonetes, bares, restaurantes, centros culturais. Então, se tudo der certo, estamos nos encaminhando para um processo de transpasse da fase mais crítica da pandemia. Mas a primeira pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte: com a pandemia, segundo os dados do CAGED, nós tivemos uma perda de mais ou menos 1,2 milhões de empregos formais. E eu não vou falar nem dos postos de informalidade, mas apenas na formalidade, 1,2 milhões de empregos formais. Como é que a superintendência está atuando junto à questão do seguro-desemprego? Como é que isso está impactando
o trabalho da superintendência, doutora Gleide? Me diga aí, por favor. Veja só, quando eu concluí a minha fala, né, eu disse que eu cheguei no momento, né, da pandemia e, de fato, se eu não tivesse uma equipe qualificada, nós não conseguiríamos dar conta. Então, diante da equipe que eu encontrei na Superintendência Regional, o que aconteceu com isso, né? Quando o senhor coloca que, na verdade, a pandemia trouxe alguns benefícios para o seguro-desemprego, nessa fase aí do requerimento, da solicitação do requerimento, o que houve? Quando o atendimento era presencial, nós tínhamos na agência Carlos Gomes 600 pessoas que frequentavam, né, diariamente essa agência para solicitar o requerimento do seguro-desemprego. Com a pandemia, nós ampliamos essa solicitação para 1.200 solicitações por dia. Houve o crescimento do desemprego, claro, em março houve um crescimento, né, da questão da entrada do seguro-desemprego, e a partir de abril, quando houve a medida provisória 926, né, mesmo assim, nós ainda pegamos um resíduo, né, de pessoas que estavam solicitando o seguro-desemprego, e através de uma alternativa que nós buscamos, que foi o seguinte: nós começamos o trabalho remoto, e a partir daí, desse trabalho remoto, o agente administrativo que trabalha em Vitória da Conquista, ele atendia uma média de 50 solicitações dia. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todas as 17 agências e colocamos numa fila única da Bahia. Isso possibilitou com que o trabalhador tivesse uma capilaridade maior, ele aumentasse o leque de solicitações e, com isso, os nossos atendimentos eles foram reforçados. Então, o requerimento do seguro-desemprego, que anteriormente, antes da pandemia, era um pouco limitado, por conta do agendamento, por conta da questão da agência, da presença, ele passou a ter uma situação onde, eu costumo dizer, personalizada. O atendimento passou a ser personalizado através dos nossos canais digitais. Então, tivemos o e-mail, onde o trabalhador ele pode encaminhar a solicitação, e esse e-mail é respondido em 24 horas. O trabalho.ba@mte.gov.br. Então, com esse e-mail, esse trabalhador, ele requer o seguro-desemprego no mesmo dia, 24 horas depois ele tem uma resposta. A outra alternativa que tivemos para facilitar a questão do seguro-desemprego foi a questão do telefone, da orientação por telefone, o atendimento também por telefone, que fica muito mais personalizado também. Então, esse trabalhador, quando ele ligava, ele era atendido de imediato. E um dos grandes também benefícios que isso trouxe, na verdade, foi a questão do auditor fiscal estar respondendo também às dúvidas que tanto os empresários e empregadores tinham, quanto os trabalhadores também tinham. Então, nessa situação, o que é que nós consideramos? Nós tivemos um aumento de 100% da demanda do requerimento de seguro-desemprego de solicitações na Bahia. Então, o seguro-desemprego para a gente hoje, nós temos uma fila zero, e ainda atendemos a fila de São Paulo, que é muito grande. Ainda damos suporte, às vezes, a Minas Gerais, porque também é muito grande. Então, assim, a gente ainda consegue dar suporte, principalmente a São Paulo, com relação ao seguro-desemprego. Então, a situação do seguro-desemprego aqui na Bahia, como você falou, na verdade, assim, no mês de junho, nós tivemos 33 mil requerimentos de seguro-desemprego. Houve um crescimento de 57% do ano de 2019 para o ano de 2020. Houve um decréscimo de maio para junho, um pequeno decréscimo. Em maio, nós tivemos 66% de solicitação de requerimento de seguro-desemprego. Em junho, tivemos 33 mil, né? 33 mil, em maio tivemos 48 mil. Diminuiu, em função do benefício emergencial, que nós acreditamos que foi um grande, vamos dizer assim, que foi um grande mantenedor do emprego, do benefício emergencial. O benefício emergencial para todo trabalhador e para o empregador também. Ele foi um facilitador. De fato, doutora Gleide, no ambiente virtual, essa noção das fronteiras geográficas, elas perdem um pouco o sentido, né? Então, me parece, vendo a explanação da senhora, que foi adotada aí uma medida de eficiência administrativa, né? Uma concentração dos recursos numa única fonte de entradas e saídas,
né, para conseguir a liberação mais rápida do benefício, ao ponto de se chegar a essa, digamos, folga, né, para ainda dar apoio aos outros regionais. Realmente uma iniciativa digna de parabéns. E, com certeza, o benefício emergencial, ele acredita-se, né, pela lógica, que ele deve ter gerado realmente um impacto positivo em relação às solicitações de seguro-desemprego, na medida em que ele permite a manutenção do emprego, que na verdade é o ideal, não é, doutora Gleide? Na verdade, o ideal não é que o empregado tenha acesso ao seguro-desemprego, porque se ele tiver acesso ao seguro-desemprego é porque ele está desempregado, obviamente, né? E não é isso que se deseja. Para se manter a economia, a roda da economia girando, é interessante que o emprego também se mantenha, até porque o emprego, o salário, a renda e o próprio o destino desse benefício emergencial vai ser o consumo dessas famílias na própria economia, né? Então, tudo vai circulando, tudo vai funcionando normalmente. Mas já que falamos do tal benefício emergencial, que foi criado, né, pela medida provisória 936, em um bom momento, né? Existem algumas questões críticas na doutrina, né, especialmente quanto à questão do acordo individual, mas não é nosso foco aqui nesse momento. Mas era necessário o benefício emergencial dentro da situação da política de isolamento social que impedia o funcionamento, né, de diversas empresas e também dificultava em muito o consumo, né, da população em relação a essas empresas. Então, era a saída que tinha que ser adotada, me parece, pelo governo federal. E hoje já é lei, né? É a Lei 14.020, que foi a conversão da medida provisória 936. Só lembrando, esse benefício emergencial, ele serve tanto para as hipóteses de redução proporcional da jornada e do salário, quanto da hipótese mais crítica, digamos assim, que é a própria suspensão do contrato de trabalho, ainda que em caráter temporário. E ainda existe o benefício emergencial para o trabalhador intermitente, né? Que é o valor de R$600, que equivale mais ou menos àquela mesma política em relação ao chamado Corona Voucher. Mas como é que está a atuação da superintendência nesse particular aí, doutora Gleide? Nós também adotamos o mesmo critério. O benefício emergencial foi uma novidade para todo mundo, né? Na verdade, foi uma medida provisória que o governo teve, né, uma alternativa, uma solução para a manutenção desses empregos, né? E que foi uma alternativa positiva, porque se nós analisarmos aqui na Bahia, agora no mês de junho, nós tivemos vamos dizer assim, uma manutenção de 629, né, empregados. Eles não foram, 629 mil pessoas não foram demitidas por conta do benefício emergencial, porque foram feitos acordos, né, de suspensão e acordo de redução de jornada de trabalho. Quando tínhamos, na verdade, o e-mail para que o seguro-desemprego ele fosse efetivado, esse e-mail também passou a ser uma grande ferramenta para que as pessoas começassem a tirar as suas dúvidas. Então, os escritórios de contabilidade, os empresários, porque além das ferramentas digitais que nós temos, que é no gov.br, que o empregador ele dá entrada através dessa ferramenta, tem também a carteira digital, né, que é uma ferramenta que pode ser usada também para o seguro-desemprego. Existe também a possibilidade do empresário dar entrada através do gov.br e seguir aquele caminho. Mas o que acontece? É um benefício novo, onde existem dúvidas a serem tiradas e existiam muitas divergências. Divergências estas que às vezes impediam o trabalhador de receber o seu salário. O que era a divergência? O número do CPF, o nome da mãe que estava errado, às vezes uma letra que se escreve o nome com I estava com E. Então, por conta disso, impactava na resolução desse problema. E nesse meio que nós criamos, facilitou. Porque nesse momento que o empregador, que o contador, ele fala conosco através das nossas ferramentas digitais, nós conseguimos dar resolutividade para que essa ação que eles estão tomando nas empresas, da suspensão ou da redução de jornada de contrato de trabalho, elas sejam mais rápidas e sejam mais bem resolvidas. Então, aqui na Bahia, nós tivemos um sucesso. Nós tivemos esse número que foi um número significativo, né? É um benefício que ele teve continuidade, que ele vai ter continuidade, onde 2 meses e prorroga-se por mais 1 mês, e a questão da redução de jornada por mais 2 meses também.
E ele pode agora ele pode ser contratado até o dia 31 de dezembro. Então, isso também é importante, né? Isso é muito importante. O outro facilitador que existiu também foi a questão da conta bancária, né? Que o próprio trabalhador, ele tinha apenas a Caixa Econômica Federal para a retirada do seu seguro-desemprego. E nesse momento, ele pode ter o seu seguro-desemprego através da sua conta bancária, com o seu próprio número de conta. Tem que ser a própria pessoa, não pode ser outra pessoa. Então, essas facilidades também melhoram um pouco a vida do trabalhador nesse momento tão difícil que estamos vivendo. É um momento delicado, é um momento de necessidade. E o que é mais interessante, né, no grupo da superintendência, na equipe, é que nós nos colocamos no lugar do outro. E esse se colocar no lugar do outro é você saber que você está trabalhando em prol daquele trabalhador receber o seu salário, receber o seu seguro-desemprego, receber o seu benefício emergencial, que é uma medida que realmente manteve os empregos. Hoje no Brasil, na data de hoje, são mais de 15 milhões de empregos mantidos. Isso é importante para a economia, como o senhor mesmo colocou. Sem o dinheiro, sem o salário, a economia não roda. Ninguém vai à padaria, ninguém vai ao comércio, ninguém pode comprar absolutamente nada. Então, tem que existir políticas que permitam, né, essa inserção financeira no mercado para que as pessoas possam rodar a economia, para que o Brasil possa melhorar. Exatamente. E é interessante que a senhora falou dessa questão de como a superintendência se porta em relação aos trabalhadores, aos empregadores, que no fundo é uma noção de empatia, né? E é muito importante Sim. no serviço público, na administração pública, que nós tenhamos sempre empatia pelos nossos, aspas, consumidores, né? No nosso caso, da Justiça do Trabalho, os jurisdicionados, né? Os reclamantes, os reclamados. É muito importante que a gente perceba as dificuldades e tente, dentro da lei, evidentemente, dentro do procedimento legal, né, as melhores alternativas, quando possíveis, para favorecer, no nosso caso, o acesso à justiça, no caso da superintendência, o acesso a todas essas políticas e benefícios que são postos à disposição da sociedade e que são muito importantes, né, doutora Gleide? Afinal de contas, sem renda, nada funciona no país, né? Pelo menos dentro da nossa lógica, nada funciona, em princípio, né? Então é muito importante que eles tenham acesso. E é importante também a notícia que a senhora me traz também, que era até um segundo questionamento que eu iria fazer, como era que a superintendência estava já encarando essa perspectiva da prorrogação proporcionada pelo decreto 1422, né? Que estendeu mais um tempo. Então, por esse mesmo mecanismo, o acesso aos benefícios também se encontra igualmente facilitado, não é, doutora Gleide? Se encontra igualmente facilitado. Nós pensamos muito também na questão do empresário, do empregador. Nesse momento, demitir um funcionário tem custo. Demitir esse funcionário que trabalha com você, ou você não quer demitir, ou é uma pessoa que trabalha bem, ou é uma pessoa que já tem um vínculo empregatício com você há mais de 20 anos na sua empresa. Mas o momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo, né, na verdade, com relação aos serviços fechados, né, que estão reabrindo agora, como o senhor falou, as empresas que também não conseguem, né, ter o mesmo movimento que tinham antes. Então, elas têm que ter alguma atitude. Ou demitiria esse funcionário se não tivesse o benefício emergencial, e com que dinheiro ele pagaria, né? Porque também tem um custo na demissão. Então, tudo isso veio também para minimizar, né, a questão do empresário, como também ajudar o trabalhador a manter o seu emprego. Então, de fato, foi um benefício que facilitou, que ajudou e que agrega, e que ainda bem que ele foi prorrogado, né? Ainda bem que ele foi prorrogado, para que nós possamos ter mais oportunidades, né, de dar a esse trabalhador e esse empresário mais folgas financeiras para que eles possam realmente se reerguer, porque a pandemia não foi fácil, não está sendo fácil sobreviver nesse mundo agora. Não tenha dúvida. E como eu sempre repito, digo e repito, eu sempre entendo o capital e o trabalho numa relação simbiótica, né? Um depende do outro. Não adianta se pensar um sem pensar no outro. Obviamente, o trabalhador é o hipossuficiente econômico, é o que deve ser tutelado pela nossa legislação, porque a relação é assimétrica, né?
mas isso não significa que não se perceba também a dificuldade que existe do outro lado, né? Existe sempre essa simbiose que faz com que a economia floresça, a economia caminhe. Mas, doutora Gleide, aproveitando essa deixa do benefício emergencial e voltando àquela polêmica que eu falei do en passant, a Lei 14.020, ela repete, evidentemente, a medida provisória 936 ao permitir a negociação por acordo individual, né? Ela cria algumas hipóteses em que não caberia o acordo individual, né? Então, nós estaríamos falando, por exemplo, de alguém que ganha um salário inferior ou melhor dizendo, superior a R$ 2.900 para as empresas que têm tiveram receita bruta superior a 4,8 milhões de reais, né? Ou alguém que tenha um salário superior a R$ 3.135, no mesmo caso das empresas, só que inferior à receita, né, de 4,8 milhões. Temos a questão do portador de diploma de nível superior, que é bastante questionável juridicamente. Mas, enfim. Mas, tirando essas hipóteses, a negociação coletiva é necessária, né? É necessária como única via. E como a Constituição determina, né? Apesar do entendimento do Supremo. Mas, falando em negociação coletiva, dentro dessa perspectiva, como é que está essa função de mediação da Superintendência Regional do Trabalho dentro desse contexto da pandemia, doutora Gleide? Outra novidade, né, para o nosso mundo, né, o nosso mundo do trabalho remoto, porque nós fazemos as mediações através do nosso núcleo de trabalho na Superintendência Regional e atualmente nós estamos utilizando também a videoconferência para realizarmos esses acordos, né? Na verdade, essas mediações, elas são feitas de forma remota, com o sindicato presente, na verdade, de forma remota, de videoconferência, e o trabalhador. Estamos tendo muito sucesso com relação a isso, porque uma das maiores demandas, inclusive, desses acordos coletivos era a questão das condições de trabalho. Outras vezes eram os reajustes que estavam para ser feitos, mas as empresas não tinham condições financeiras de fazer esses reajustes. E nesse momento precisava ter a intervenção do sindicato. Outras vezes por denúncias, por exemplo, no setor de telemarketing, muitas denúncias no início da pandemia. Então precisavam fazer alguns acordos, celebrar algumas atas de reuniões onde precisava, de fato, ter uma intervenção nossa. E nessa intervenção nossa do acordo coletivo, nas mediações, eles são feitas de forma que os dois lados, né, na verdade, saiam satisfeitos, né? Saiam satisfeitos, a gente entre no acordo. Caso aconteça de, no futuro, né, o sindicato perceber que essa mediação que nós fizemos na nossa videoconferência, junto com o Gustavo, que é o nosso mediador, que é o chefe da mediação, que eles não consigam fazer isso, o que acontece? Existe a fiscalização, o setor da inspeção do trabalho. Então, ela entra nesse processo justamente para fazer essa fiscalização daquilo que foi acordado e daquilo que não está acontecendo. Então, as nossas mediações são feitas, não são muitas, né? Porque no início houve uma dificuldade do próprio grupo, de entender que era por videoconferência, que nós não podíamos ter aglomeração, que nós não estávamos fazendo atendimento presencial. Então, até adaptar, até começar a pegar o ritmo, agora que começou a aumentar um pouco. Mas nós trabalhamos com a mediação de forma bem positiva. E essa mediação atua também em relação a esses ajustes decorrentes da Lei 14.020? Da redução da jornada e do salário, da suspensão do contrato? Sim, atua, e quem atua mais fortemente hoje na relação dessa questão da redução e da suspensão da jornada também é a Inspeção do Trabalho. Muito interessante. Que tem trabalhado muito, a fiscalização ela tem trabalhado muito com relação a isso. Por que ela tem trabalhado muito com relação a isso? Por conta das fraudes. O que a gente tem percebido? Né? Com o benefício emergencial, né, como nós falamos no início, né, é bom até deixar claro, o benefício emergencial, ele difere do auxílio emergencial, porque tem gente que tem muita dúvida. Né? O benefício emergencial é tratado para pessoas os trabalhadores formais.
né? Exatamente. E o auxílio emergencial para os outros trabalhadores, os informais. Chamado Corona Então, Voucher. O que a imprensa apelidou de Corona Voucher. Carnaval. Então, assim, então, o que acontece com relação à inspeção, como eu estava falando? O que aconteceu no benefício emergencial? No momento em que a empresa fazia a suspensão desse contrato, suspendia o contrato, o trabalhador não tem que trabalhar. Ele não precisa ir para o trabalho, porque o contrato está suspenso. Tem um acordo, inclusive, tudo assinado, tem que ser dos dois lados, combinado, ou reduziu a jornada de trabalho. De repente, nós recebíamos uma denúncia. Eu estou com suspensão de contrato, mas estou indo trabalhar. Eu sou obrigada a trabalhar. E aí, a fiscalização, de fato, ela tem que ir até a empresa e fazer a notificação. A outra fraude que acontece no benefício emergencial é referente ao... O benefício emergencial também, além da manutenção do emprego, nesse período que eles fazem a redução ou suspensão do contrato, o mesmo tempo que faz a suspensão ou que faz a redução da carga horária, ele tem que manter esse empregado dentro da sua empresa pelo mesmo período. E o que acontecia? Venceu a suspensão do contrato, venceu a redução de jornada do trabalho, eu não quero mais renovar, o que acontece? Vamos lá, vou botar para trabalhar. Então, o pessoal botava para trabalhar, nós recebemos as denúncias. A nossa fiscalização, a inspeção do trabalho, ela tem um canal de e-mail, né, que a gente também recebe as denúncias através dos e-mails. Na verdade, elas não são denúncias que não podem ser denúncias que não tenham identificação. Tem que ter o nome da pessoa, porque a gente precisa fazer a investigação de fato. E nesse momento... Quando a gente recebe essa denúncia, a fiscalização vai ao empregador, né? Notifica, na verdade, dialoga, porque uma das coisas que nós aprendemos, doutor Guilherme, nesse momento da pandemia, que não existe nada melhor do que o diálogo. O diálogo é fundamental, porque nós entendemos o lado do empresário, nós entendemos o lado do trabalhador. Então, nós sabemos que o momento é difícil para todos os dois. Então, a gente notifica, nós conversamos, nós falamos que isso não pode acontecer, mas existe uma penalidade, infelizmente, quando acontece isso. Né? Quando acontece a questão da relação do bem, existe uma penalidade. Não pode ocorrer. É lei, é como o senhor falou. Temos que trabalhar dentro da lei. Né? Mas na questão da fiscalização do trabalho, existe muita questão do bom senso e do diálogo. Para que a gente não precise fazer a notificação na empresa, para que a gente não precise chegar ao ponto de fechar uma empresa, porque a gente sabe do momento que é delicado. Entendi. A nossa colega Rívia Caroli, que está também nos prestigiando, assistindo a live, colega juíza daqui da Bahia, ela indaga a senhora se foram constatadas muitas fraudes nesse período em relação aos benefícios. Muitas. Né? Muitas fraudes na relação aos benefícios. Nós fizemos fiscalizações em 1.500 empresas. Poxa. Né? Então, foram muitas fraudes que aconteceram e praticamente a fiscalização nós estamos trabalhando da forma indireta. A fiscalização indireta são as notificações que os auditores fazem para as empresas. A partir de junho, nós começamos a fazer as fiscalizações diretas. Então, existe a denúncia, vai em loco, vai visitar, e foi justamente onde cresceu muito a demanda do benefício emergencial. Tanto que a Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, aqui, no caso, o auditor fiscal, do nível federal, ele tem a hierarquia no Brasil todo, né? O índice de fraude no benefício emergencial tem obrigado os auditores a trabalharem boa parte nessa questão da fraude do benefício. Mudou um pouco a rotina do trabalho. Entendi. Então, uma segunda pergunta que foi feita pelo doutor Luiz Madeira já foi respondida, no sentido de que os autos de infração ocorrem presencialmente, né? Nesse caso. Sim. E por falar em fiscalização, doutora Gleide, minha quarta indagação nessa noite vai mais ou menos por esse caminho.
nós tivemos a medida provisória 927, que trouxe, em princípio, né, uma suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos, né, ocupacionais, com exceção dos demissionais, mas tinha umas características específicas, e também a suspensão dos treinamentos periódicos. E buscava também imprimir ao trabalho das superintendências regionais de trabalho e dos auditores fiscais uma atuação mais orientadora neste período. Sim. A medida provisória caducou, mas ela surte efeitos ainda durante o seu período de vigência, né? E foi até interessante, né? Porque a medida provisória 936, a subsequente, chegou ao ponto de ter que esclarecer que a medida provisória 927 não autorizava o descumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador. Mas, ao fim e ao cabo, né, nesse período crítico, ao lado do que a senhora, né, já disse há pouco agora, como é que anda a fiscalização do trabalho pela superintendência, doutora Gleide? Quando iniciamos a pandemia, no início da pandemia, nós consideramos que precisávamos tomar algumas decisões, né, em conjunto, né, e perceber qual era a necessidade da população. E, nesse momento, percebemos que as maiores demandas, na verdade, estavam naqueles trabalhos, naquelas empresas onde tinham os serviços essenciais, que era construção civil, farmácia, supermercado, área de saúde, que não estava parado, que não podia parar. E transporte urbano, tanto urbano quanto intermunicipal. Então, o que foi feito? Né? Os auditores entenderam que precisavam... eles também tinham a questão do trabalhar presencial naquele momento. Não podia trabalhar presencial, a não ser que fosse uma denúncia de grave iminente risco, que estivesse ferindo a saúde, prejudicando e tudo. Então, esse auditor iria, de fato, fazer a vistoria em loco. Né? Nesse momento, a atitude adotada pela Inspeção do Trabalho foi realizar notificações nas empresas onde tivesse o maior número de entrada de pessoas, para prevenir tanto o trabalhador quanto o cliente. Então, começamos a fazer as inspeções nas farmácias, começamos a fazer as inspeções nos supermercados. Como o senhor colocou, era uma notificação de orientação que deveria seguir, inclusive, as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, as normas estabelecidas pelo governo do estado e pela Secretaria de Saúde do município, que são órgãos que trabalhamos em parceria. A gente não desvincula, então a gente tem a parceria de fazer um trabalho da mesma forma como eles conduzem. A gente segue o regramento que é estipulado pelos governos. Então, a gente estabelece e vai lá e faz a notificação. No momento em que a empresa não cumpre, a farmácia, considerando que nós entendemos que as grandes redes de farmácias eram aquelas que tinham a maior procura, né, do cliente. O supermercado, abastecimento, tinha maior procura também. Também a melhor logística, nesse momento... também a melhor logística até para evitar esse tipo de descumprimento. Sim, exatamente. Para evitar também a questão da contaminação. Nós estamos também no trabalho de saúde e segurança do trabalhador. A fiscalização tem que atuar para isso. Então, nesse momento, foram feitas as notificações, né? Foram mais de 2.000 notificações feitas, né? E nessa área aí, o que acontecia? Notificava, o sindicato esteve muito presente nesse momento, né, em algumas categorias profissionais. Viu que não deu resultado, denunciou, falou, o auditor ia em loco. O auditor ia em loco e aí fazia, de fato, a vistoria e fazia a notificação também, né? Então, tinha que ter a notificação porque estava fazendo algo que a lei não permitia. Então, foi dessa forma que nós iniciamos as fiscalizações, na verdade, nas empresas, por considerarmos que era importante o grande número de profissionais que trabalhavam nas empresas, nas grandes redes, tanto de farmácia quanto de supermercado, e na área de construção civil, que não parou em momento algum. Transporte urbano também. Na área da saúde, nós também fizemos vistorias, né? Fomos fazer algumas visitas, principalmente por denúncias dos próprios trabalhadores.
né? Onde eles colocavam a questão do EPI, a questão da utilização, mas aquilo que eu coloquei também há pouco instante. Nós temos uma parceria, porque a Vigilância Sanitária tem o Governo do Estado, tem o SERET, tem o Ministério Público do Trabalho, tem a CETRE, que nós trabalhamos o tempo todo, né, linkados, porque o nosso mundo, de fato, é um mundo que a gente precisa cuidar do trabalhador, é o nosso mundo, é o mundo do trabalho e das pessoas, do empresário, do empregador, do trabalhador. Então, a gente tem que estar fazendo um trabalho muito unido. E é nesse momento que a gente se unia para saber e para tomar as decisões que deveríamos tomar com relação à questão dessas empresas, né? Eu acho que esse planejamento articulado é fundamental para o êxito, né, das ações do poder público. Né? Se temos vários atores que estão trabalhando junto à verificação do cumprimento da norma, é importante que vocês estejam realmente atuando lado a lado. Agora, doutora Gleide, uma dúvida que eu fiquei aqui. Afinal, comparando essa atuação orientadora, digamos assim, né? Essa política orientadora. Houve mais descumprimento da orientação ou cumprimento da orientação? Cumprimento. Né? Cumprimento. Cumprimento. Cumprimento porque existe a responsabilidade social também, né? Eu acredito que a pandemia, ela trouxe para o mundo, né? Tanto do empresário quanto do trabalhador, um novo olhar. Então, ou eu sigo as regras, ou eu me contamino. Ou eu sigo as regras, ou eu contamino a família toda. Então, esse cuidado com a saúde do outro, né? Esse cuidado com o outro também, favorece muito o cumprimento daquilo que era solicitado. Claro que eu vou dizer para o senhor assim, 100% cumpriu? Não. Tivemos empresas no interior do estado, principalmente, né? Onde tivemos que ir, que pegar o carro e viajar, né, vários quilômetros para poder fazer a inspeção junto com a auditoria, né? Tivemos cidades próximas aqui também que estavam descumprindo regras e tudo e precisávamos atuar. Então, os auditores prontamente iam nessas instituições, algumas vezes muito ao lado do Ministério Público, que existe também a parceria do Ministério Público do Trabalho, e fazia toda a inspeção e também a notificação necessária para ser feita. E até às vezes, por conta do Ministério Público estar ao lado, precisava até fechar a instituição. Verdade. Eu lembrei agora de uma outra faceta dessa discussão, só como um exemplo. Eu fiquei me lembrando da lógica da utilização da máscara, né? Na verdade, a máscara você utiliza muito mais para proteger o outro do que a si mesmo, né? Sim. E aí, o raciocínio de proteção geral só funciona se todos forem solidários e utilizarem para proteger o outro, né? Aí é que a coisa funciona. E eu acho que é mais ou menos a lógica disso tudo que a gente está conversando, né? Das unidades de produção, das empresas, dos trabalhadores. Doutora Gleide, o nosso papo está excelente, né? Estou adorando aqui conversar com a senhora. Não a conhecia, né? Estou conhecendo hoje nesse ambiente. Mas estamos perto de encerrarmos o tempo e o Instagram ele é implacável, né? Se ultrapassamos o tempo, ele nos corta, simplesmente nos corta, sem aviso. Quer dizer, tem um avisozinho aqui no cronômetro, mas é praticamente sem aviso. Então, dito isso, eu vou passar a palavra à senhora para fazer as suas considerações finais. Eu também considero, né, como o senhor considerou, né, uma reunião bem produtiva, muito interessante, muito bom, né, participar desse encontro com vocês, poder passar, né, para vocês o que a Superintendência Regional do Trabalho aqui na Bahia tem realizado nessa pandemia. Dizer para vocês que nós estamos à disposição, que não é um trabalho fácil, né? O trabalho remoto, ele nos desafia todos os dias, ele nos faz nos conectar com outros mundos, com outras pessoas, né? Nos faz crescer também do ponto de vista do olhar para o outro e agradecer também à equipe, né, da Superintendência Regional do Trabalho, que tem colaborado muito, se empenhado muito nessa nova modalidade que é o trabalho remoto, que eu acredito, doutor Guilherme, que ele veio para ficar. É uma modalidade que, com certeza, a Superintendência Regional do Trabalho
vai adotar de uma forma híbrida aí, onde vai ter o trabalho remoto, onde as pessoas vão estar presentes, porque esse mundo que nós estamos vivendo da pandemia ainda vai demorar um pouco. Ainda vai demorar um pouco, mas assim, eu tenho a certeza, né? Eu considero que nesse momento nós não deixamos faltar absolutamente nada para que o empregador, para que o trabalhador tivesse o seu desejo, a sua satisfação e a sua necessidade alcançada. Então, nós nos colocamos à disposição, estamos aqui para o que precisar. Ah, que maravilha. E eu tenho certeza que nós teremos várias outras oportunidades, vários outros encontros institucionais, inclusive presenciais, embora concorde plenamente com a senhora que o trabalho remoto veio para ficar. Eu acho que ele é o grande legado, né, para a administração pública, inclusive. Né? Lógico que eu não acredito que o trabalho remoto vá cobrir tudo, todas as atividades, isso nunca. Mas que vai ter uma grande influência a partir de agora no serviço público, e eu estou incluindo a Justiça do Trabalho, né, nesse rol, lógico, não tem a menor dúvida, né? Então eu gostaria, doutora Gleide, de agradecer a senhora pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi já disse isso, vou repetir, foi um diálogo muito rico, muito interessante. Estou vendo a reação aqui do nosso público, né, aplaudindo, gostando, né, dizendo que foi muito esclarecedor. E aproveito esses últimos momentos também para avisar todos que nos assistem que durante toda essa semana a Matra 5, vou repetir, vai estar realizando lives com os atores institucionais, com uma advocacia trabalhista amanhã, com o presidente Ivan Isaac. Depois de amanhã, na quinta-feira, com o doutor Luiz Carneiro, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui na Bahia. Teremos também uma live sobre misoginia com a Malu Fontes na quarta-feira e também sobre o aprendizado na sexta-feira para finalizar a nossa semana de lives pela Matra 5. Um grande prazer, né? Agradeço também a todo o nosso auditório. Diversos colegas chegaram depois aí ao longo da nossa transmissão. Fica, né, nosso agradecimento em nome da Matra. Agradeço a senhora e, com isso, dou por encerrado o nosso evento, desejando uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Uma boa noite, doutora. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Um abraço, obrigada, doutora.